soube que houve uma entrevista agora há pouco com o CEO do Vasco, que não tem nada a ver com o Vasco, é um funcionário do Vasco, Essa é outra. e falando sobre os jogos com o Fluminense, que os jogos com o Fluminense o Vasco vai ficar do lado esquerdo, que não tem problema nenhum, e que vai... agora o Vasco pleiteou de bar e restaurante, o Vasco... Então tá ótimo, vamos jogar com o Flamengo, mas o bar e restaurante ali, nós vamos ter uma participação perfeita, né? Perfeito, tá do jeito que nós queremos. Né? E ainda com relação à possibilidade de turno e retorno, possibilidade não, efetividade de turno e retorno, o Vasco vai jogar com o Fluminense, como eu falei, do lado esquerdo. E aí aqueles também falam, poxa, mas o Vasco ganhou esse direito. Pois é, o Vasco perdeu esse direito. Isso não é dito. Isso não é dito. O Vasco perdeu esse direito, abriu mão desse direito em 2013, quando a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, através de um pedido do próprio Eurico Miranda, presidente à época do Conselho de Beneméritos do Vasco, disse que o Vasco tinha o direito e que uma reforma do Maracanã não poderia tirar esse direito do Vasco. E o presidente, que era o Rubens Lopes, é o mesmo presidente de hoje, se o Vasco não aceitar, o Vasco continua do lado direito. Mas o presidente do Vasco à época, o Roberto Dinamite, ele entendeu que isso era uma coisa menor. Então ele abriu mão desse direito. E com isso, o Vasco passou ao lado esquerdo e o Fluminense ficar do lado direito. Porque o Vasco concordou na figura do seu presidente. Houve lutas depois para tentar reverter isso, mas o fato é que isso foi feito pela direção do Vasco, à época, o presidente Roberto Dinamite. E aí você, puxa, mas foi um absurdo. Só teve um grupo que protestou no próprio Maracanã, no dia do jogo, com faixas, dizeres, etc., de que o lado direito era do Vasco. Foi o Casaca. Que foi no dia do jogo, pela manhã, fazer o devido protesto com relação àquela questão. Porque muita gente achou que isso não tinha o menor problema. Muitos dos que escrevem hoje, que falam que é um absurdo, não tinha o menor problema na época. Nós nos posicionamos. O único grupo, não teve dois, não, foi o único grupo que se posicionou de maneira oficial fazendo um protesto no próprio Maracanã. Então, essa situação, ela é uma situação, muitas vezes, que as pessoas não entendem o que está acontecendo naquele momento. Passam-se anos, pois é, não devia ter sido feito. É a história da venda do Vasco, é a história da concordata que o Vasco se meteu nesse ano. Claro. Podia... Por quê? Porque não são ouvidas as pessoas que têm que ser ouvidas. Casaca fez 25 anos há poucas semanas. Por que chegou a 25 anos? Porque teve uma linha de ação, uma linha de conduta. Independentemente das pessoas que passaram, das que chegaram, mas teve uma linha de conduta. Sim, coerente. Uma coerência, e isso faz com que nós hoje tenhamos uma série de acontecimentos ocorridos no Vasco ao longo do tempo, que o nosso posicionamento foi posicionamento institucional, que era o posicionamento correto.